nosso primeiro episódio de Mulheres em Alta Voz. Eu criei esse ambiente para que a gente pudesse... Nós, mulheres, precisamos de um lugar de fala, um lugar onde você pode se sentir acolhida, onde você pode ter os seus sentimentos validados, as suas emoções, elas precisam vir à tona para você conseguir entender quem você é. Meu nome é Beth Pereira, eu sou terapeuta cristã e eu conheci muitas minhas emoções quando eu passei por um desafio que completou 1 ano de um diagnóstico que me fez sair da zona de conforto. Com essa trajetória toda, eu renasci. E renascendo, eu precisei entender quem eu era, quem é a Beth, e tirar forças de onde eu não poderia imaginar que viesse. Eu tive sim uma boa rede de apoio, que ajudou bastante, mas eu também precisei mergulhar fundo nas minhas emoções, entender o que eu estava passando, quem eu sou, quem eu era, para chegar na mulher que eu sou hoje. Então, Mulheres em Alta Voz, ele veio com essa finalidade, com esse intuito de trazer você, mulher, mexer com você, tirar você da tua zona de conforto, te dar uma sacudida para você depois falar o seguinte: aonde eu quero e aonde eu não quero estar, aonde eu devo estar, aonde eu não devo estar. Quando eu passei por essa situação, as minhas emoções, elas ficaram em forma de looping, né? Como todas as mulheres hoje em dia passam, independente de um diagnóstico, mas de qualquer situação que seja desafiadora. Então hoje, nesse primeiro episódio, eu convidei 2 mulheres que são maravilhosas. Elas são terapeutas, elas são consultoras do Terra e elas vêm falar um pouco sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal, sobre como elas conseguem ajudar você, mulher, você não, né? Nós, mulheres, e elas se ajudarem também. Então eu vou passar agora para que elas possam se apresentar. Fernanda e Cláudia, gente, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês. Como é que foi a trajetória de crescimento, de desenvolvimento? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? E, na verdade, que ainda enfrentam, né? Porque não para. E graças a Deus que o desafio não para, porque a gente cresce todos os dias. Muito obrigada. Agradeço muito esse convite, mas vou dizer para você que você vai estar aqui contribuindo com a gente também, porque a sua história é uma história incrível. E assim, toda vez falo para você que eu honro a sua vida e o seu renascer. Então, é uma honra estar podendo aqui dividir esse momento com você. E o que é esse cuidado, né, pessoal? A gente aqui, a gente, no dia a dia, a gente tem trocado muitas experiências. E o que a gente pode trazer primeiramente, né, meu nome é Fernanda Miranda, eu sou terapeuta integrativa, holística e também uma consultora de bem-estar da doTERRA. E a minha história de um recomeço foi através da minha escolha de sair de CLT pós-pandemia, porque eu acabei tendo um cenário emocional que impactou muito, né, a minha realidade. Eu tive burnout e, na verdade, aquilo me fez repensar qual o novo caminho que eu poderia ter da minha vida. Então isso foi muito importante para esse meu despertar. Eu escolhi não fazer algo que fosse com o resultado fim, o financeiro, mas que primeiramente fosse algo que trouxesse para mim uma felicidade, algo que fizesse sentido para minha essência. Sim. Então nesse momento é o grande despertar, né? Então hoje eu atendo mulheres, eu atendo famílias em consultório e também online, mas eu também dou para essas pessoas a possibilidade do autocuidado, delas saberem que elas podem também ter uma forma de bem-estar físico e emocional dentro de casa, cuidando da família, escolhendo, na verdade, principalmente a mulher, que é o foco desse podcast, conseguir olhar para si, porque é uma escolha, né? É um desafio, mas é
tão gratificante quando a mulher que é tão sobrecarregada, até por uma cultura, uma sociedade, de ter que dar conta de tudo sempre, de ter várias jornadas no seu dia a dia, quando ela também escolhe priorizar a si, né? Ela escolhe ver o que a faz feliz, dizer não na hora necessária. Isso é importante demais, gente. Pois A gente se conhece. E para mim, primeiro eu tive que dizer não pelos meus medos e tive que priorizar a minha saúde, né? Então, esse momento que foi o grande impacto. E como você também viveu a sua história, todas as mulheres, para elas viverem um despertar, eu acho que para essa escolha acontecer, a gente não precisa ter que esperar chegar no fundo do poço. Ter a necessidade de cuidar da saúde, né? Ver que nós somos o pilar, né? Pilar nosso, pilar da saúde, da nossa família. Então, se a gente não se cuida ou espera que o corpo vá parar, vai forçar você a parar, chega uma hora que você fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? E a gente precisa, a importância de não esperar esse momento chegar. Não ser obrigado a parar por uma questão de qualquer desafio que a gente passe na vida. Coisas simples. Exatamente. Faz muita diferença. Exatamente. Precisa ser umas coisas, sabe, rebuscada, né? A felicidade tá em coisas simples. Isso. Né? E eu quero saber da tua história também. Me conta, que o pouco que eu sei já me deixou muito admirada com o teu profissional. Beth, eu que agradeço, eu me chamo Cláudia Nóvoa. Eu agradeço você por ter me chamado, ter feito esse convite. Você já é a minha inspiração. Você sabe disso, né? Antes da gente ter esse convívio, né, de podcast, de Doterra, né, tem todo um conjunto. Eu sou bióloga de formação, amo a minha profissão. A busca da terapia e essa transição de carreira, né, que tem 2 anos e meio, mais ou menos, já vai fazer 3 anos, foi não querer mais ser CLT, né, não queria ser... construir o sonho dos outros durante 30 anos. Perfeito, eu tava falando isso com a Fernanda hoje. Né? Construir o sonho dos outros é uma coisa muito ruim, né? Então isso eu carreguei, sempre fui muito boa profissional, sempre busquei muito, eu gosto muito de estudar, né? E sou muito dedicada. Só que o meu sonho estava sempre guardado, né? Na gaveta, sempre guardado. Eu gosto de... Sempre depois, né, Sempre Cláudia? depois. Sempre depois. Guardado, não, eu vou querer fazer alguma coisa, eu quero fazer isso agora, eu não quero. E aí veio a pandemia, nós ficamos de frente, né? Quem trabalha na área de laboratório fica de frente, nós ficamos de frente o tempo inteiro, né? Nós não paramos. E eu também fiquei doente, né? Fiquei doente, fiquei com Covid, e aí essa terceira onda aí, que foi da Ômicron, eu fiquei muito ruim. E eu tive que me afastar durante 14 dias do trabalho, né? Mas eu já tinha uma história anterior de ficar o plantão inteiro, né? Uma semana. E aí, quando eu voltei, fiquei de férias, voltei, e aí eu fui dispensada. E aí bateu um negócio assim... Não quero mais. A mudança de chave acontece aí. Com você aconteceu a mesma coisa que comigo. Quando eu fui desligada, que a hora falou assim, não, peraí. Vou mudar. Exatamente. Virar a chave. E eu até tentei me recolocar novamente na mesma área, né, como bióloga. Mas eu falei assim, não tô conseguindo. E tá tudo bem. Vamos ver o que eu posso fazer para mudar isso. Eu busquei várias coisas, né? Mas que não fugisse muito da biologia. E aí minha mãe ficou doente, né? Ficou com um problema muito sério de coluna. E eu queria ajudá-la. Ela não gosta de agulhas. Eu sempre gostei muito dessa terapia de auriculoterapia, acupuntura. Sempre tive muito carinho. Sim. E aí eu decidi fazer a auriculoterapia para ajudá-la. Muito bom. E teve uma hora que eu fiquei muito assustada, né? Porque eu queria fazer aurículo e acabei fazendo reflexologia podal.
Eu falei assim, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Porque era massagem com órgãos no pé, eu queria visualizar aquilo e não conseguia, né? Mesmo eu estudando biologia, não era difícil eu entender o sistema, mas era difícil para mim visualizar os órgãos e sistema no pé. Mas eu tive um apoio muito grande de amigos, né, da minha professora também na época, você não vai desistir, e aí eu fui crescendo. Eu sempre falo, a importância da rede de apoio, ela faz uma diferença muito grande. Faz. Pra te jogar pra cima, e às vezes não, sabia? E às vezes não. E às vezes não. E às vezes não, até a própria família, né? E aí a gente sempre fala assim, o que a mulher precisa se autocuidar, se valorizar, mas assim, a gente precisa também fazer um detox. Sim. Detox de tudo que é bom, de tudo que é ruim, pra gente poder levantar. Então, eu fiz isso, eu tive... não, você tá desempregada, não, você tá desempregada. Eu falei, não tô desempregada, eu tô trabalhando, né? Eu tô fazendo o que eu gosto. E aí, quando eu conheci a doTERRA, né? Eu comecei a fazer o curso de aromaterapia, eu gosto muito. Eu conheci a Fernanda num evento, foi muito engraçado. Eu já conhecia, queria saber, gente, todo mundo fala da doTERRA, né? Todo mundo fala desses óleos, o que é? Aí Fernanda, não, isso não é pra mim, não. A Fernanda falou assim, por quê? Você falou, mas isso não é pra mim. Isso não é pra mim, não. Aí Fernanda, mas por quê, né? E aí a gente criou esse vínculo e eu tô apaixonada pelo que eu faço hoje. A Fernanda, você, teve outras pessoas também. Ser bióloga com formação em laboratório, se divulgar é uma coisa muito difícil. Eu não sabia nada de fazer Instagram, mexer em nada disso. Eu tive uma rede de apoio muito grande. A Fernanda sempre falou assim pra mim, acredita em você. É isso aí. Força. Se conheça. Isso Na verdade, faz ela uma te diferença. ajuda a você se validar. Porque quando você saiu, Exatamente. você foi desligado. Uhum. E aí começou, gente, o que eu vou fazer agora? Qual é o caminho, qual é a porta que eu preciso abrir? Aí você começou a dizer não pra uma coisa, não pra outra, escolher ambiente, tem que me validar. O que é importante pra mim? Como é que eu posso mudar esse cenário? E é exatamente isso que faz a gente ter um autocuidado, né? Exatamente. É onde você vai saber como é que você vai lidar com as suas frustrações, porque chega uma hora que determinados caminhos geram frustrações. Sim. E aí você se validando, você vai entender assim, caramba, qual é o lugar que eu posso e que eu mereço estar agora? Exatamente. Você precisa escolher as pessoas, os lugares, o que você quer fazer, né? É bom, é ruim? Com quem você quer estar? Isso quem tem que decidir somos nós. É isso que eu estava aqui ouvindo vocês falando. Nós é que precisamos escolher. A gente não precisa ser Mulher Maravilha, mas a gente precisa escolher, senão eu quero estar aqui, hoje. E nem depender da opinião do outro para dizer qual é o caminho que a gente vai seguir. E nem se achar sozinha. Exatamente. Porque, trazendo para um cenário da questão da fé, a gente faz a escolha. Mas normalmente a gente tem medo de escolher porque a gente acha que o caminho é só. Isso. Mas toda vez que a gente faz um caminho, a gente tem a nossa fé, a gente tem Deus por trás dando suporte. Isso. Então, para uma mulher que ela escolhe fazer um novo caminhar, ela primeiro tem que decidir. Mas ela percebe, assim, você bota o pé, Deus dá o caminho. E ele coloca pessoas no caminho da gente. E era isso que eu ia dizer, porque a Cláudia falou assim, porque eu conheci a Fernanda, na verdade a escolha partiu dela. Eu não acredito mais em coincidência. Então, assim, realmente essas oportunidades. Então, assim, era o momento certo, a pessoa certa, por quê? Encontrar comigo, ela poderia ter continuado com não, de achar que aquilo não era para ela. A partir do momento que ela resolveu tentar, aconteceu, né? Elizabeth. Lembra quando a gente se conheceu lá na palestra? Exatamente. Tudo era diferente. Isso. O que a Elizabeth queria? Usar um cuidado para desacelerar a mente, porque ela era muito agitada. Não tinha a menor possibilidade de nada acontecendo. E aí, o que Deus fez na sua vida?
te deu o suporte para que você Exatamente. pudesse usar nos momentos desafiadores da sua vida. E foi muito interessante mesmo, porque eu vim de uma transição de carreira também, né? E aí, sendo secretária, tudo tinha que ser pra ontem. E quando você se desliga, quando a empresa desliga você, atualmente continua daquele jeito, né? Acelerada. Eu lembro quando eu passei pela Fernanda, eu passei voando, conversando aquela coisa toda, eu tinha que dar palestra, eu falei assim, gente, não, sabe quando você... Não quero mais ser assim. Aí eu Leve. comecei... A gente precisa ser leve. a validar os meus sentimentos. Falei assim, esse lugar eu não quero mais estar. Essa situação não é mais pra mim. Sabe? Qual é a porta que eu posso abrir agora? Mesmo, no início eu quis muito voltar a ser secretária. Mas as portas ficaram fechadas. E aí eu comecei a perceber que além da minha mente estar acelerada, a minha história de vida já não era outra. Falei, quer saber? Eu vou abrir uma outra porta. Foi quando eu comecei a estudar terapia. Mas eu nunca passou pela minha cabeça de eu estudar terapia para ajudar outra mulher. Porque, na verdade, eu era o centro da minha atenção. Sim. Eu queria mudar. E aí eu comecei a estudar terapia para me ajudar. E aí, de repente, comecei a ver portas se abrindo na minha cabeça, nos lugares onde eu ia, outras conversas. Eu falei, por que não botar outras mulheres no meu caminho? Ajudar outras mulheres. Sabe? E a tua experiência de vida, a nossa experiência de vida, ela agrega na vida de outras pessoas. Porque às vezes tem mulher que fica tão centrada naquele problema e ela não consegue enxergar. Sabe? Então, quando eu resolvi convidar vocês para conversar assim, porque a história de vida se conecta. E aí eu queria que vocês até me ajudassem nesse pensamento, dizendo o seguinte: o que com a história que a gente tem, a gente pode falar para uma outra mulher, se encontrar fazendo o autocuidado, sabe? Se amando, se cuidando mais. O que a gente pode contribuir para essas mulheres, sabe? A gente vê tanta violência, né? Tanta coisa negativa. Então, assim, é um momento, acho que esse projeto ele veio a calhar exatamente por causa disso, porque ele vai trazer a mulher para ela entender o seguinte: nossa, esse espaço aqui é meu. Eu não passo por aquela situação sozinha. E assim, eu acho que foi bem legal isso. Eu vou colocar uma situação que eu vivi hoje, antes de vir pra cá. Uma cliente, ela falou pra mim assim: Cláudia, eu preciso cuidar de mim. Preciso cuidar de mim. Por isso eu já estava procurando há muito tempo alguém que fizesse essa diferença. E uma massagem, gente, uma massagem, é por isso que eu falei, uma coisa simples. Uma massagem fez a diferença na vida dela. Ela não desacelera. Isso. A Cláudia, eu não consigo desacelerar. E eu queria que você me ajudasse. Então, Beth, isso não tem preço, né? E assim, como eu sempre ajudei, né? Trabalhando com laboratório, você ajuda, né? Você dá diagnóstico, e, enfim, você fez um diagnóstico, ajuda um médico. Só que hoje não. Hoje eu estou muito mais próxima dessa mulher, ou de um homem, ou de um ser humano, muito mais perto para poder ajudar do que antes. Então isso faz uma diferença muito grande. Às vezes o simples, às vezes você dá um abraço nessa mulher. O acolhimento. Exatamente. É o acolhimento. E é o que eu trabalho. A terapia integrativa para mim é algo como um todo. Corpo, físico, mental, emocional e alma, espiritual. O espiritual, Elizabeth, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o que você acredita. Isso. Sabe? Tem a ver com fé. Com sabe? fé. Eu acho que tem a ver com A Fernanda fé. falou muito bem, né? Eu sou católica, né? Não tenho nenhum problema disso. Mas a fé tem que ser muito maior. Porque Deus vai criar, vai dar os passos, vai te mover. Mas você tem que acreditar, sabe? E é isso que eu faço todos os dias um pouquinho. Para essa contribuição dessa mulher, de um casal, sabe? Que tá vivendo uma diferença. Às vezes não sabe por que a mulher tem TPM, né? Teve um casal que eu falei: você já perguntou para ela que tem TPM? Por que ela tem TPM? Por que ela fica... Entender o universo feminino. Exatamente. Então, assim, a gente fazer esse trabalho, né, mútuo, de você inserir os homens na nossa vida,
no autocuidado, porque os homens também têm uma dificuldade muito grande de falar. A gente fala muito, Sim. né? A gente fala muito, né? Mas eles não. Talvez de criação, porque foi criado daquela forma, porque o homem não chora, né? Mas será que não? Acontece isso com você também nos seus atendimentos? O que eu tenho percebido que a gente, quando escolhe se tornar terapeuta ou ser uma pessoa que queira contribuir para o mundo, o nosso atendimento vai além do consultório, né? Então a gente consegue ter um outro tipo de olhar para as pessoas. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tive uma educação, não vou dizer que foi uma educação rígida, mas uma boa educação. Então, assim, né, sem vontade boba, algumas coisas do ritmo. Minha mãe trouxe essa coisa da responsabilidade, de eu ter uma noção das minhas escolhas, da consequência das minhas escolhas, de eu ter uma noção, até uma educação financeira, de tipo assim, de você ter tudo que você quer, mas você saber dosar o que é importante. E talvez por essa educação de falar sempre a verdade, eu tinha muito, quando mais nova, a necessidade muito de julgar, ou assim, se não era igual ao que eu entendia como certo, era errado. Era errado. E uma vez eu ouvi uma frase, eu sou uma pessoa eu me considero uma boa ouvinte porque aquilo me faz pensar. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo de faculdade que ele falou assim pra mim: se você entrar nesse cenário de vida sempre percebendo o errado do outro, você vai acabar só de convívio, não é só de relacionamento, porque toda pessoa, por mais defeitos que ela tem algo para agregar a você. Exatamente. E eu percebi, aí você começa, né, aí faz transição de carreira, você começa a estudar mais sobre o que é o emocional, sobre as crenças, sobre dores emocionais e algo do tipo. E um ser humano adulto, quando na fase da infância, se ele não tem a gente tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. E quando você não tem na fase da infância o seu caminhão abastecido de muito amor familiar, você acaba se tornando um adulto com carências emocionais. Exatamente. E muito das vezes, de uma atitude, de um ambiente que a gente esteja, uma pessoa que às vezes ela te dá uma resposta ríspida, uma pessoa que não sorri, dependendo daquela atitude, antigamente aquilo poderia me incomodar mais. Hoje em dia eu penso assim dentro de mim, o quanto de dor aquela pessoa ou mulher, tem dentro dela, ao ponto dela não conseguir ser diferente para o externo. A gente só consegue entregar o outro que a gente tem em excesso dentro da gente. Então, hoje para uma mulher, né, para a gente poder mostrar para as mulheres que elas podem mais, eu acho que a gente está apoiando as mulheres à nossa volta. Porque uma coisa muito interessante você é otimista, você quer mudar o mundo. Se a gente não consegue mudar o mundo, a gente pode escolher mudar o mundo à nossa volta. Exatamente. Se a gente começar a nossa volta se tornando uma pessoa diferente, essa é a nossa grande contribuição. Porque tudo que a gente quer transformar na nossa vida começa de dentro para fora. Exato. E eu acho que é esse apoio. E vocês estão falando uma coisa que é interessante, que me veio agora à mente assim. Tudo que a gente está vivendo, se a gente não souber dosar, vira uma sobrecarga. Sim. E aí você fica imaginando uma mulher que cuida sempre da casa, do marido, dos filhos e do ambiente profissional dela, e ela vai ficando sempre para depois, né? Ela não consegue habilitar aquela chavinha, aquele botãozinho do autocuidado. Peraí, gente, eu não consigo mais dar conta. A quem eu posso pedir ajuda? Ou então, não quero fazer isso. Tem mulheres que botam na cabeça assim, eu já tive nesse lugar também, não, eu preciso dar conta de tudo, sabe? E aí era o trabalho, era dentro de casa, eram os estudos, e eu tinha que fazer tudo, até que eu desenvolvi a ansiedade, que infelizmente, é o que mais acontece aí. A maioria das mulheres, elas não conseguem dividir. Tem mulher que não consegue realmente dividir as tarefas, porque ela acha que é obrigação. A obrigação dela é fazer tudo que está à sua volta, abraçar tudo, e não é dessa forma. Então, há essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de falar o seguinte: é a hora de eu parar, sabe? É a hora de eu respirar um pouco e falar assim: esse espaço é meu.
sentar um pouco, que seja, Beth, eu não consigo parar e sentar para ver uma televisão. Tudo bem. Realmente, de repente, você pode até não conseguir, mas você precisa olhar dentro do teu cronograma, da tua vida, qual é o minuto que você para você raciocinar um pouco, para você descansar um pouco. Sim. Isso precisa existir. E eu acredito, até porque como vocês... posso dizer massoterapeuta também ou não, gente? Eu sou terapeuta holística, não trabalho com massagem. Não é mas não é, também não é a mesma linha, né? Não existe nenhum ponto no corpo onde você... A gente trabalha o equilíbrio, estimulando pontos. Barra de axis é uma técnica que você trabalha, mas no meu caso é pontos na cabeça, os pés, orelha, mas que estimula o equilíbrio do cliente. Perfeito, isso que eu ia perguntar. Essa questão de você, na hora que vocês estão atendendo, como é que sai essa mulher dentro do consultório? Como é que essa mulher entra estressada e aí vocês... Outra, né? Leve. Elas conseguem ter um raciocínio flutuando, é isso que a gente escuta. Isso é muito legal. Porque tem aquele respirar, né? Tem aquele momento em que ela vai respirar. Tem todo um cenário, né? Eu não sei a Fernanda, mas eu crio um cenário todo voltado para spa, para você chegar e descansar. Um chá relaxante, uma musiquinha no fundo, né? Tem todo um glamour. Bota uma florzinha. Ela, nossa... Criar um ambiente. E às vezes as mulheres falam, nossa, que bacana. Poxa, ninguém me recebeu assim. Eu coloco um bilhetinho em Outubro Rosa, né? Eu trabalhei muito Outubro Rosa, autocuidado, você se conhecer, amor, você se cuidar é um gesto de amor, não é só um toque, são escolhas. Né? Então eu botava, olha, parabéns por você estar aqui, seja bem-vindo, viva o seu momento, vivencia isso, né? Então isso faz uma diferença muito grande. E isso também, no caso, quando eu atendo homens também, é a mesma coisa. Né? Eles não têm aquele olhar de mulher, né? Daquela frufru, né, que a gente gosta. A gente é muito mais emoção, né? Mulher é um pouco mais muito mais emoção do que o homem. Então a nossa sobrecarga, ela triplica. Sim, né? sim. Então fica sempre aquele peso de eu tenho que fazer tudo, eu tenho que abraçar tudo. O homem não, o homem já é mais racional. Então, algumas coisas ele consegue deixar de lado, é muito mais fácil para ele deixar de lado do que pra gente. Pois esse deixar de lado que é ruim, né? Esse deixar de lado, peraí só um instantinho, amanhã eu vou, e ele vai aumentando aquela ansiedade dele, aquela vontade, de repente ele está até com vontade de ir fazer uma massagem, ou de colocar uma auriculoterapia, alguma coisa do autocuidado. A gente precisa ajudar, porque senão eles não fazem. Entende? Mas ele consegue separar mais do que a gente. Consegue. É provável. Prático. Eles são mais razão, a gente é mais emoção. E tem mais liberdade, porque quando o homem ele quer pegar e vai fazer algo, ele não olha o todo, ele simplesmente é aquilo que ele quer fazer, ele é mais objetivo, então ele para tudo e faz. E a mulher, eu acho que o grande desafio da mulher ela conseguir desconectar das rotinas e da mente pensante, né? Porque a mulher ela tem essa multifunção, mas por uma habilidade. É da nossa genética. O homem, por si só, ele não consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente já tem essa habilidade. E é uma habilidade que acaba sobrecarregando a gente. Então, eu acho que quando a mulher ela resolve vir para o autocuidado, eu acho muito interessante isso, que quando eu comecei a atender em consultório, eu trabalhava ainda na empresa. Então, eu fiz dupla jornada. Eu trabalhava de segunda a sexta, CLT, e dia de sábado eu abria a agenda para atender em consultório. E aí você vai trabalhando com as mesmas técnicas, né, com as mesmas ferramentas. E aí tinha gente que perguntava assim para mim, quem sabia, mas você não fica entediada de fazer as mesmas coisas? Que você fez a pergunta assim, como é uma mulher quando ela entra no consultório para ser atendida? Cada ser humano é diferente. Sim. Eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Mas dependendo da dor,
dependendo do se permitir, dependendo das permissões. Então, isso é muito legal, sabe? Então, o aprendizado que você tem também, né? Porque tem as pessoas que choram, tem as pessoas que apagam, porque tem gente que se permite relaxar, tem gente que não para de sacudir o pé, porque é a pessoa. Então, assim, você tá no cuidado... Mas você sabe o que pode ser? Desculpa até te interromper, porque me veio agora na hora que você falou assim, porque fica sacudindo o pé, isso pode ser o medo de confiar. Então, porque a pessoa não se solta, não se permite. Não se permite. Entendeu? Tem pessoas que não fecham o olho, não que não possa, mas se a gente traz a pessoa para um consultório, num ambiente aconchegante, acolhedor, eu trabalho muito com a luz, com a cromoterapia, porque a luz ela tem muita vibração, então eu trabalho, na maioria das vezes, com a luz azul, então é penumbra, eu cubro, porque o que acontece? Quando você cuida de alguém, a partir do momento que o corpo começa a relaxar, ele começa a baixar a temperatura corporal. Então, como a gente não quer gerar qualquer desconforto para o cliente, eu já tenho a manta, que aí tem gente que é muito calorento, no momento não quer, mas no segundo momento eu já cubro, porque é aí que ela se entrega. Mas tem gente que nem assim. Então, ali você vai conhecendo a pessoa naquele momento, porque tem pessoas que se sentem vulneráveis, tem pessoas que não estão acostumadas com o toque. Tem gente que não gosta de toque. Sabe, às vezes um cliente quando chega, dependendo, aí tu vai conhecendo o cliente, da pessoa chegar, então, mas deixa eu te dar um abraço, tem gente que, você trava. Porque não tá acostumado. Não tá acostumado. Isso que é o detalhe de você se permitir cuidar. E essa coisa do toque, trazendo para um atendimento de consultório ou para a vida, tem pessoas que têm dificuldade de sorrir. Vocês sabiam que o sorriso espontâneo é algo desafiador que nem todo mundo consegue? Eu sempre sorri demais. Engraçado que quando eu comecei a trabalhar, eu tive que dosar, porque eu já fui meio que... Não é nem que é desrespeitada, não. Mas, assim, desconstruída por eu rir muito. Tipo assim, ambiente de trabalho tá rindo demais, tá levando na brincadeira e não é isso. Não é. É o meu lado. É absurdo, né? Você tá rindo por quê? Mas isso não é posição, não é postura. E aí, deixando, desaprendendo de ser você para um ambiente. Claro que a gente tem que conter os excessos. Lógico. Mas a sua característica, na verdade, o que te faz bem, porque eu acho, sinceramente, quando uma pessoa ela tem uma capacidade de sorrir, ela tá mostrando um pouco que a vida tá alegre ou algo do tipo, que até o sorriso, quando ele é forçado, é fácil de identificar. Que ele não é espontâneo. Então, assim, é sinal que as coisas estão indo bem. Então, a mulher, ela vai sendo, dependendo da fase da idade, do ambiente que ela tá, ela vai sendo mas é isso mesmo. Podada, né? Olha que coisa. Podada. Vai tirando a essência dela. E ela chega a um ponto, Fernanda, que chega a não... Qual é a identidade dessa mulher? Ela não consegue conhecer. Aí você pergunta... Isso é seríssimo. Quem é você, Fernanda? Aí você vai me dizer que você é a mãe, é a filha, é todas as coisas todas as suas tarefas. Mas quem é a Fernanda, que gosta de chegar em casa, ficar descalça, sentar no sofá e não falar nada, e sabe, às vezes fica de mau humor, e... É essência, não consegue falar. Elas não conseguem falar. Não. Isso que você falou é tão legal, tão interessante. Quando você disse assim, tem mulher que não se sente bem com um abraço, ou não sabe sorrir. Gente, ela, além de perder a essência dela, é uma mulher que não sabe pedir ajuda. Porque talvez ela esteja tão acostumada a tudo ela fazer, tudo ela que tem que abraçar, que pedir ajuda para ela pode ser um momento de fragilidade, ou ela vai entender que esse lugar não é para mim. E olha, uma coisa interessante que com esse seu projeto de podcast, você tem muita coisa para trazer. Esse momento da mulher, ela para poder sair dessa fase de viver aquela vida que não está fazendo bem a ela, e ela escolher começar a se cuidar, para ela ter essa base, ela primeiro precisa buscar autoconhecimento. Exatamente. Não é? Isso. Quando ela começa a expandir a mentalidade dela, que quando ela começar a se cuidar, quando ela começar até a ter mais fé, quando ela começar a ser mais otimista, ou quando ela começar até a reclamar menos, a vida dela muda. Aí ela começa a mudar a chave. E aí dá uma sensação de, nossa, minha vida está mudando, porque eu estou começando a mudar dentro de mim. Então a gente vai tendo o autoconhecimento
para depois a gente perceber a importância do autocuidado. E é isso que é um grande diferencial. As suas terapias, você traz toda uma conversa de acolhimento, Sim, né? Exatamente, para que a mulher possa entender. Eu sempre faço essa pergunta: o que você gosta? Sabe? Qual é o teu ambiente? O que te agrada? E tem mulher que não sabe dizer. E como é que é a tua experiência dos atendimentos que você já realizou dessa... Eu fiquei bem mexida com o número de mulheres que não se conhecem, sabe? Ou que elas se perderam no meio do caminho. Que quando você pergunta, o que você gosta, o que você faz? Eu levo o meu filho pro parque. Eu vou ao cinema com o meu marido. Não, a pergunta não é o que o outro gosta, é o que você quer pra você. Se você Muitas mulheres perguntar, não sabem, elas não sabem. Se você perguntar, Beth, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? É eu levar a minha família pra algum lugar. Exatamente. Ela não sabe o que é o sonho dela, ela não tem o sonho dela, nosso sonho, né? E isso é muito sério. A Fernanda falou, reclamar, murmurar o tempo inteiro é a coisa mais chata que tem. Por que eu tô falando isso? Porque eu também já vivenciei isso. E assim, é uma emoção tão grande, né? Tá aqui agora, nesse momento. E a Fernanda, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso pra você, né? É porque eu sempre falo isso. A Fernanda tem uma grande importância pra ela. É impressionante. Isso. E ela tem um negócio de carregar você assim, não, você vai conseguir. Claudinha, você já parou pra pensar e olhar pra você? É uma virada de chave, bronca ao mesmo tempo, mas que faz você pensar assim, não, eu preciso de conforto. Ela falou pra mim, olha pra você, que eu reclamava o tempo inteiro, né? Muito normal a gente reclamar, mas reclamar o tempo todo. Quando eu passei assim, eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa de Deus, eu confio tanto em Deus, a minha fé é tão grande, mas eu acho que a minha fé tava desse tamanho. Esse tamanho. Exato. Quando ela falou assim, cadê sua fé? Você não acredita? Não acredita em você, não acredita em Deus? Na solução. Na solução. Todo mundo Isso passa aí. por dificuldade, Sabe? mas se a gente não enxerga Olha, no fim do túnel, a gente se perde. e olha, Sentada naquele problema ali que você não vai sair dali nunca. nunca. E assim, quando eu fiz essa virada de chave, tô falando, né, porque a gente tá falando de mulher e eu sou mulher e assim, é uma coisa que a gente tem que trazer, não é só o outro. Isso. Né? Não é o outro que tem problema, eu também tenho meus problemas. E assim, quando eu falei assim, eu preciso mudar. E eu vou mudar. E assim, eu falei, Fernanda, você já percebeu quanta coisa... A primeira coisa que eu mudei foi sair de um espaço que eu estava carregando aquilo 2 anos. Não sei por quê, né? Porque a gente é independente. A gente não precisa de ninguém para trabalhar. Né? A gente vai falar de terapia, você vai falar de terapia, você não precisa de ninguém. A gente é prestadora de serviço. Mas eu não sei, eu tava com uma coisa, um negócio ali dentro que eu não conseguia. Né? Tava conversando E aí, agora no carro também. Né? Eu me libertei, não é liberdade de você não gostar do local. Eu sou muito grata a tudo que acontece na minha vida. Mas eu mudei o pensamento e mudei o lugar. Eu não sou árvore. Árvore que fica, né, tadinha? Fica lá o tempo inteiro. Alguém machuca, corta, ela tá lá. Ela não pode sair dali. E eu não sou. Para aí, só vou falar uma frase muito interessante que eu ouvi hoje de manhã. Processo verbal. Mas tu vai continuar. Sim. O quanto a gente precisa chegar a viver o difícil até que o melhor aconteça. Sou pronta. Entendeu? Da Viva árvore de disso. ser podada. É. Porque às vezes a gente
eu não sei se por uma escolha, mas a gente é podada. Sim. Em que momento eu vou chegar no meu limite de falar, chega, eu quero mais, eu quero melhor, eu quero virar essa chave? Porque senão a gente já tá ali acorrentada, claro, nas crenças, nos medos, nas inseguranças, mas a gente tem uma hora que a gente tem que dar um basta. E é um Gente, mas desafio. aí é interessante que você tá falando, porque pode acontecer também, sabe quando? Quando a gente adoece. E não é uma doença física, não. É a doença emocional. Quando você entra numa depressão, quando você entra numa ansiedade, sabe? Aí você vê que você tá naquele momento ali, sabe? Sufocada. Sabe? Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Exatamente, foi exatamente E isso. a maioria das mulheres comecem a acreditar que elas conseguem respirar. Que elas conseguem sim, sabe? Emergir. E não ficar sempre naquele fundo de piscina, naquele sufoco. Sabe? E aí você falou uma coisa assim, como é que nós três, a gente pode ser uma contribuição para uma mulher nesse momento de despertar? Ela precisar perceber que ela tem que dar o primeiro passo. Isso aí. E não importa o tamanho do passo. Qualquer coisa que você escolha que seja para frente, para o seu melhor, vai ser sempre um novo caminho, né? Então, não tem regra, não tem né? Não tem regra isso, não tem regra. Porque tem pessoas que para tomar uma decisão, para mudar de rumo, para mudar de caminho, elas têm que estar com tudo estruturado, tudo planejado, tudo começa com decorado, tudo para poder fazer. Não, simplesmente você quer aquilo. É o que eu quero, começa. Porque no começo a gente vai fazendo e depois a gente melhora. Sim, mas quando fui assim, gente. Você não consegue perceber. Porque eu queria fazer tudo muito perfeito. E não vou mentir não, hoje ainda sou assim, tá? Quero fazer tudo muito certinho e aí acaba não fazendo, sabe? Aquele receio de, vou fazer errado, vai dar errado. Gente, se der errado, deu. Começa de novo. Exatamente. Sábado eu escutei. É não ter medo do novo. Exatamente. Sabe? Porque o desafio vai existir em tudo que você vai fazer. Tudo. É uma coisa nova, é um desafio. Eu escutei sábado assim, eu fui uma palestra no sábado e a palestrante falou assim, bom dia? Bom dia por quê? Bom dia é muito ruim. Eu quero extraordinário. Eu quero que o meu dia seja extraordinário, vocês. Eu levei aqui, sabe quando você pega aquilo pra vida? Na escola você quer ser muito bom ou na média? Se for na média, a gente vai ser na média a vida toda. E eu nunca quis ficar na média. E eu passei isso para alguns, meu sobrinho, enfim, família, né? Então isso a gente tem que levar pra vida. Você quer um extraordinário? Você quer ficar na média? Ou você quer ser muito bom? Ou quer ser mais ou menos? Né? Eu acho que isso que faz a diferença. E a Fernanda falou assim, vamos buscar começar a dar um passo. Às vezes, Beth, não é o dinheiro. Sim. Não é a quantidade de dinheiro, não é o que você quer em dinheiro, é o que você pode mudar, o que você pode fazer por você ou pelo outro. E tem uma coisa muito interessante que está passando aqui na minha cabeça, é o seguinte, a gente está aqui agora falando das nossas experiências, do que a gente vivenciou e hoje, aonde cada uma chegou, né? Ninguém tá aqui romantizando nada do que viveu, sabe? E eu acho que é interessante até pra gente falar pra todas as mulheres que elas vão passar por situações desafiadoras. Nada na vida é fácil. Não é mesmo. Vai precisar construir uma mentalidade nova, sabe? A mente precisa estar aberta para desconstruir certos pensamentos, sabe? Você precisa mudar a tua cabeça. Você não vai conseguir mudar a tua rotina de um dia para o outro. Nada vai acontecer de um dia para o outro. Mas se você todos os dias colocar uma palavra nova na tua cabeça, colocar um pensamento diferente, claro que vai acontecer coisa melhor. É falar assim, eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Eu quero coisas boas. Fácil, exatamente. Não é dizer que tá tudo fácil, porque não é fácil. Foi tirando as coisas difíceis. E vai tirando. Por que vem os obstáculos ou os desafios? Sempre quando a gente é tirado da zona de conforto, a gente cresce.
Sendo que, assim, é muito interessante aquela frase dos antigos, assim, a vida não ensina com o mesmo amor. Então, assim, a vida, ela vai trazendo sinais. A gente não enxerga. Aí tem que adoecer, aí tem que perder o emprego, porque talvez também aquele possa não ter sido o nosso caminho. Sim. Mas o quanto, em vez da gente já estar sentindo esse desconforto, a gente escolheu tomar uma decisão ou se acomodar naquilo ali. Por exemplo, eu já estava... Eu não tenho nada contra a empresa que eu trabalhei e eu não tenho nada contra a história que eu construí no CLT. Sim, com certeza. Não é isso. Não é isso. Mas a Fernanda, de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, quando eu cheguei numa fase da vida, a gente muda o propósito, o ponto de vista, não é só pelo dinheiro. E aquilo começou a me fazer mal. E aí, o que eu fiz? Me acomodei. Pelo medo da estabilidade financeira, de você ter ali o salário, um bom salário, tudo ali muito já planejado, as viagens, as férias. E é tão engraçado uma frase que eu me lembrei agora, que se a gente for pensar nas avaliações das pessoas para fazer qualquer coisa na vida, a gente não faz. Por quê? Quando eu era CLT, eu ouvia a piada das pessoas assim: ai, mas você tira tantas férias no ano, tu tá sempre viajando. E como eu tinha agenda tributária... Só de férias eu acho que é um direito nosso, né? As pessoas são engraçadas. Então, mas como eu não podia tirar 30 dias seguidos, por causa... Eu era contadora de formação, né? Então, você tem uma agenda tributária a cumprir, então, no máximo de 15 a 20. Você vai quebrando, aí acaba gerando 3 ciclos no ano. Mas as pessoas tomam conta do que você faz, nesse sentido que eu quero dizer, né? Nem por sentido de fofoca. Mas você ouvir essa brincadeira: nossa, mas tu já vai viajar de novo? E aí agora as pessoas perguntam assim: você não se arrependeu? Tipo assim, porque as pessoas, elas querem... as pessoas não... Presta atenção. As pessoas, elas não acompanham o que você fala. Elas prestam atenção no que você faz. Então... E você tem que fazer por você, porque a opinião do outro vai ser sempre a opinião do outro. E voltando para a minha decisão, quando eu me acomodei no medo de perder a estabilidade financeira ou as férias, eu adoeci. Então, assim, não era mais o meu lugar, entendeu? E eu tenho que comentar isso porque foi realmente um impacto. Eu estava já querendo sair da empresa e sem coragem. No dia que o Paulo Gustavo morreu, eu pensei: meu Deus, eu lembro a notícia à noite, eu sentada de home office na minha sala, e eu falei assim: gente, o homem com todo o dinheiro do mundo, ele comprou um pulmão artificial para tentar manter a sobrevida dele, não adiantou. Eu tô com medo do meu dinheiro, eu posso morrer amanhã, porque eu não estava protegida, né? A gente estava num período de pandemia, né? Literalmente 2021. E aquilo ali, não tinha Jesus que descesse do céu, que falasse: minha filha não vai, que ele não ia conseguir me mudar a opinião. No dia seguinte, eu estava certa. Eu acordei decidida e eu chamei a minha gerente para conversar e comuniquei a ela: eu não queria mais. Então, assim, não adianta você fazer e você adoecer. Então, assim, a mulher não precisa chegar nesse ponto, mas... Quando a gente busca o autoconhecimento para entender que a gente precisa olhar mais para a gente se cuidar, a gente tem a coragem de tomar a decisão. Entendeu? Eu acho que esse é o grande diferencial. Essa história que você está contando é muito boa, porque antes de entrar, foi o meu segundo... Eu não lembro. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu cheguei a esse ponto. Eu estava tão sufocada, que eu lembro que quando eu saí de lá, eu entrei no carro... Eu chorei tanto, eu tava me sentindo sufocada. Eu falei: eu não aguento mais. Eu realmente não aguentava mais. Aquele lugar já não era mais pra mim. É o tamanho. O tamanho, exato. O tamanho já não existe mais. A gente tá tão grande que o lugar fica muito pequeno. Fica pequeno. Exatamente. E aí eu, com medo, eu fui. Tá certo que tem todo um cenário que ajuda. Eu não tinha filhos, é claro que tudo isso muda. Sim. A mulher que tem uma família e tudo mais. Tudo isso, né? Sim. Mas naquele momento eu falei: gente, não dá mais pra mim. Eu não aguento mais. Então, dependendo muito da situação que a gente viva, que nós mulheres a gente vivencie, o medo, ele vai te destruir. Te congelar. Então, se é a hora... de você, cara, que seja uma mudança de chave pequena. Vou falar uma coisa super simples. Cara, de repente uma mudança de penteado, que seja. Cortar o cabelo. Sim. Dali, você já vai entender: poxa, eu sou
capaz de mudar, eu sou capaz de construir uma coisa nova pra mim, sabe? E é nesse lugar que nós mulheres precisamos. Esse é o cuidado. É isso. Coisas simples. Isso. Vou ler um livro. Isso. Um bom livro que eu goste. Isso. Que me conecta. Isso. Né? Não é um livro que a Fernanda pediu pra eu ler livro. Não. Isso. Eu quero ler esse livro porque eu quero me conectar comigo mesmo. Isso é coisa muito simples. Tomar um banho demorado. Exatamente. Quero ficar descalço. Na pele. Momento falar em creme. Eu quero rir. Olhinhos aí. O que são esses olhinhos, hein? Esse momento que a gente ia chegar, né? Pois é. Em relação à contribuição, eu consegui perceber que além do momento que os nossos clientes vêm para nossas mãos em busca de um cuidado, eles, quando saem, é nítido, né? Qualquer atendimento, seu, meu, da Claudinha, a pessoa entra de um jeito e ela sai realmente melhor. Mas o que acontece? Ela está procurando a gente porque em algum ambiente que ela esteja, ela está com algo que esteja desequilibrando, desgastando, não fazendo ela ficar bem. E aí, quando você atende aquela pessoa, ela volta para um ambiente onde pode ter o estresse, onde pode ter a origem do que faz ela procurar o autocuidado. E aí, o que eu descobri na minha vida? Uma oportunidade de parceria, de cuidado, para levar para os meus clientes que eles possam se cuidar em casa. E é através da aromaterapia. E o que é interessante de tudo isso? São produtos naturais, né? Então, assim, livres de toxina. E a gente ajuda num tratamento paliativo para questões físicas e emocionais. E o que a gente consegue perceber dessa parceria de autocuidado, de bem-estar? Eu, como terapeuta, nós 3 somos consultoras de bem-estar. E o que é isso, Fernanda? É a gente poder ensinar as pessoas que elas conseguem se cuidar sem a dependência de um profissional. E, gente, isso não quer dizer que a gente precisa abrir mão de medicação, Sim, com certeza. de remédio, no caso de medicina, de ir a médico, não é isso. Mas você pode escolher ficar em equilíbrio, independente do que aconteça nos seus fatores externos. Né? Porque, assim, eu dirijo. Se você sai de casa por algum compromisso, você está bem ouvindo música, dirigindo. Algum motoqueiro, que agora a moda é buzinar. Alguém ali te estressa, você vai viver aquele momento de estresse que ele vai perdurar pelo resto do seu dia, ou você vai escolher se equilibrar novamente para chegar no seu compromisso bem. E para isso existe o bem-estar através da aromaterapia e da doTERRA, que são óleos essenciais que a gente indica para cada situação de cliente poder usar. Seja uma pessoa que esteja com uma dor de cabeça, uma pessoa que esteja buscando uma melhora respiratória, tudo que for envolvendo o físico ou emocional. Tá desanimado. Um suporte. Aliás, obrigada pela teu protocolozinho de ontem de dor de cabeça, viu? Aí. Me ajudou. Menina, não foi você que me foi? Eu tava com dor de cabeça do... Aí me falou, foi com óleo de coco. Foi. Olha... Gente, é vida. É vida. É vida. Foi o Papermate, foi. Eu vi, foi muito engraçado, né, Beth? Eu falei, se tô com dor de cabeça, você não vai estar com dor de cabeça, não. Coloca uma gota do óleo de coco ou semente, o que você tiver. Coloca uma gota do Papermate, passa na nuca e passa na parte frontal e no meio da testa aqui nas sobrancelhas. Passa, que você vai ver que vai melhorar. E depois você inala um pouquinho. E aí tá aí o resultado, né? E porque ele mexe com essa parte, né? Do emocional, o Papermate é a hortelã-pimenta, trabalha a parte do coração, te dá um up, né? Então, assim, é um óleo que é muito indicado na parte respiratória também, mas ele te eleva na motivação. Você tá meio para baixo, ele vai te levantar. Isso é fato, porque já aconteceu comigo várias vezes, e eu até falei com você que no domingo eu tava exausta. Exaustão, gente, exaustão é um monte de coisa para você fazer e você não consegue, e aí tem uma hora que a sua mente buga. Ó, para. E eu domingo tava exatamente assim.
Eu até comentei com você, eu falei assim, Beth, eu cheguei, tomei um banho e liguei meu difusor, coloquei 4 gotas do Peppermint, 2 gotas do Brief, né? São os óleos essenciais, né, gente? E coloquei o cedro. Que o cedro, ele também é um óleo maravilhoso. Ele trabalha essa parte de exaustão, de cansaço, de aterramento e que faz toda a diferença. Eu acordei outra pessoa na segunda-feira. A gente muda, a gente relaxa. Agora veio também na minha mente assim, uma mulher que ela tá sobrecarregada, uma mulher que ela tá cansada e ela não consegue. Eu sei que cada óleo tem a sua particularidade. Sim. Né? Eu amo lavanda, tá aqui. Ele e eu acho que o de orange, né? Ai, amo, gente. Não sempre com ele na bolsa. Mas para esse cenário que a gente vive de uma mulher que tá sempre esgotada, cansada e que quer abraçar o mundo com as pernas, né? Existe algum que possa ser indicado para esse momento? Que ela possa colocar para ela inalar, ou colocar dentro de casa, para ela poder sentir aquele ambiente, ficar um pouco mais tranquila. Como você falou, a buzina do motoqueiro, ela já às vezes te estraga o dia se você não souber controlar aquela emoção. Mas mesmo sabendo que cada óleo tem a sua particularidade, o que no atendimento que vocês fazem pode ser indicado para uma mulher? Então, eu gosto muito da família dos cítricos, como um todo. Seja o orange ou laranja selvagem. Seja a tangerina, limão siciliano, eles têm essa energia de revigorar. Capim-limão, nossa senhora, é energizante. Então, assim, os cítricos, a família dos cítricos, porque eu tô falando... Traz leveza, comida, né? mas é para não desmerecer um ou outro, porque todos eles têm esse mesmo movimento. Então, eles são óleos essenciais, que eles trabalham a volta à vida. Imagina a mulher que está sobrecarregada de... Traz você para você, né? E você, quando começa a usar esse olhinho essencial, você começa a voltar a ter esperança. Você volta pro eixo. A querer viver, porque o Will Orange, ele é considerado o olhinho da felicidade. Da criatividade. O tangerina, ele é o olhinho da alegria e da criatividade. E o limão siciliano trabalha o foco. Eu tô dizendo para você ter uma ideia do que é a família dos cítricos. E o interessante é, a marca doTERRA, a gente consegue ter a garantia e certificação de consumir algum desses óleos. Então, você pode fazer água saborizada. Então, é o meu coringa, né? Para ajudar com retenção de líquido, para ajudar a trabalhar, a regular a parte gástrica, né? Para ajudar a regular o intestino. Então, você cuida dessa mulher com esse acolhimento, dessa volta à vida, ajuda a relaxar e dormir melhor. O tangerina para ansiedade, ele é incrível. E ele ajuda também a melhorar o sono. Então você consegue cuidar do equilíbrio da mulher, né? Trabalhando a questão física e emocional. E eu acho que é isso interessante. Sim. Você poder mostrar para uma pessoa, e tem ótimos valores, porque agrega uma mulher que talvez não durma. Que era o meu caso. Tem um sono revigorante. Isso. Porque a mente não para de trabalhar. Ou porque ela tá literalmente tão estafada que a mente não descansa. Quando você indica algo para essa mulher, que através de inalar uma única gota desse cuidado, ela consegue ter um sono revigorante. Gente, quando ela te manda um feedback no WhatsApp para maravilhoso. Que melhor, gente. Olha, eu vivi isso por conta do meu último cenário de tratamento, eu não dormia. E aí, quando eu comecei a experimentar Fernanda me foi indicar outro. Hoje, eu sou casada com Balance. Já tá acabando, eu já preciso comprar outro. Muito bom. Eu coloco, eu já começo a ficar relaxada, daqui a pouco eu... E é dormir mesmo, sabe? É dormir de você acordar no outro dia. Dormir até acordar. É maravilhoso. Foi assim que aconteceu comigo. Gente, é muito maravilhoso. Eu tava muito exausta. Na segunda-feira, eu parecia outra pessoa. Sabe? E é isso que te traz essa leveza. Eu sou apaixonada pela aromaterapia. Né? E eu acho que eu queria... A Fernanda sempre fala assim, todo mundo é diferente, né? Sim. Mas eu queria que todo mundo usasse os óleos.
Quem sabe, depois dessa conversa, que todo mundo usasse os olhos. É uma briga, né, comigo mesmo, é uma briga em casa, minha mãe. No outro dia eu falei assim, mãe, olha só, não tô conseguindo dormir. Ah, mas você vai dormir agora. Coloquei, né, porque a pessoa tem uma rejeição, assim, absurda. Ah, lavanda é universal, né, todo mundo conhece, lavanda todo mundo pode usar, não tem contraindicação pra nada, graças a Deus, né, criança, né, idoso pode usar. Aí coloquei, molhei assim, mãe, inala um pouquinho, pinguei no travesseiro, uma gotinha, 2 gotinhas, vai dormir. Ela acordou de manhã, Nossa, Cláudia, minha filha, eu consegui dormir tão bem. Falei, que ótimo, mãe. É isso. É sobre isso, é o bem-estar. É sobre isso, é o bem-estar. A Fernanda falou, não precisa a gente usar tanto medicamento. Não é que você não precise, às vezes você precisa, né? Sim. Existem bactérias, né, gente? Vamos falar de biologia. Sim. Existem bactérias que você precisa tratar. Porém, eu cuido de mim com copaíba, laranja, limão, boto uma colherzinha de mel e ainda tem o On Guard, que tem um mix de óleos. Todos os dias de manhã. Pra quê? Trabalhar o nosso sistema imunológico. Se você trabalha o seu sistema imunológico, gente, isso não tem a ver com aromaterapia ou com óleos essenciais do Doterra, não tem. Você trabalhar o seu sistema imunológico, isso vai fazer uma diferença em todas essas gripes, virose que tem. É você manter o bem-estar, o próprio nome já diz, é você manter o bem-estar. Isso aí. Olha, eu adorei a conversa. Adorei esse momento. Mais uma vez, gratidão pela vida de vocês, pela experiência que vocês compartilharam aqui. E aí eu quero pedir que vocês deixem uma frase, um pensamento, o que vier no coração de vocês para todas as mulheres que estão assistindo a gente e que vão assistir depois. Nossa. A minha frase de impacto para todas as mulheres é: querer é poder. Isso. Mas quando você escolher algo, queira, mas queira muito, ao ponto de que todos os medos e inseguranças que venham na sua mente racional para te impedir com que você não siga adiante, você consiga ser mais forte que tudo isso. Porque aí você vai ver o quanto vale a pena você fazer uma escolha. E faz a diferença. Muita coisa. Muito. É isso. E faz a diferença. Obrigada, Fernanda. Eu vou falar o seguinte. Faça algo importante, mas para você. Qual é o seu propósito? Faça com propósito. A gente precisa ter propósito. Isso. Faça. Eu quero um sonho. Tem um sonho. Mas qual é o seu propósito? Se você não tiver propósito, você não consegue fazer. Faça por você, antes de qualquer coisa. Eu acho que é isso. Perfeito, meninas, perfeito. Olha, eu vou fazer um convite. Nós vamos nos reunir novamente com mais assuntos numa próxima data, bem próxima mesmo, para trazer cada vez mais assunto, porque nós mulheres precisamos desse conhecimento, sabe, dessa vivência e entender que a gente não tá sozinha. Então, Mulheres Alta Voz está aberta a porta para que vocês possam voltar quantas vezes vocês quiserem. Foram muito bem-vindas. Obrigada. E que esse primeiro episódio, ele toque, ele seja compartilhado por o maior número de mulheres que você que está assistindo, que vai assistir depois, conheça. Porque é exatamente esse o ambiente que a gente precisa estar. Num lugar onde a nossa voz tenha valor, como o próprio projeto diz, alta voz. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Muito obrigada. Acabou. A gente como é que